Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Romana de Pontes Mendes, sou psicóloga, registrada aí pelo Conselho Regional da Paraíba de Psicologia. Vim aqui, a convite do Daniel, que é aluno do segundo período da Unifacisa, para contribuir, com meus conhecimentos aí voltados para a área da psicologia organizacional e do trabalho. Sou formada em psicologia, já tem 5 anos, e desde então, desde o quinto ao sexto período da faculdade, me interessei pela área organizacional, onde pude atuar em algumas empresas de grande e médio porte, onde atuo também atualmente. E respondendo à primeira pergunta, quais modelos teóricos em psicologia organizacional do trabalho você mais usa na prática hoje, clássicos versus contemporâneo? Hoje eu utilizo mais o modelo da psicologia contemporânea, porque hoje a gente tem trabalhado muito focado em motivação, em psicologia positiva, na parte realmente de reorganização de pensamentos, quando a gente trabalha com lideranças, quando a gente trabalha, com pessoas no geral. Então, hoje, o modelo contemporâneo, ele se adequa mais à nossa realidade, no contexto atual. A segunda pergunta é bem interessante, que diz o seguinte: quais variáveis você considera mais preditivas para o adoecimento mental no contexto organizacional atual? Então, assim, atualmente, a gente acaba tendo alguns pontos que favorecem essa questão do adoecimento mental no sentido do trabalho. Hoje tem se falado muito sobre o burnout, que é justamente a sobrecarga do trabalho, onde esse trabalhador muitas vezes é exposto a atividades, a situações, a contextos, culturais ali daquela organização que favorecem o seu adoecimento. Então, por exemplo, pontos que hoje, vou trazer aqui 3 pontos que são bem importantes, que a gente, se tanto são causas, como também devemos evitar para que o adoecimento mental não seja uma constante, no dia a dia do trabalhador. Como, por exemplo, a questão da sobrecarga de trabalho, qual a carga horária desse trabalho, qual o tipo de atividade, de que forma é realizado. O papel da liderança também entra aí como um fator fundamental. Hoje, quase que 90% das pessoas pedem desligamentos das empresas por conta da liderança e não apenas pelo trabalho, Às vezes a gente tem a visão que aquela pessoa, quando pede desligamento, é justamente porque ela não se identificou com aquele trabalho, mas às vezes a gente esquece do fator liderança, que é muito importante esse acompanhamento, de perto, para que o colaborador ele possa se sentir parte e realmente ele se sinta confortável naquele lugar que ele está trabalhando. E outro fator também é a segurança psicológica, Então, se não tem a segurança psicológica, que é justamente ele conseguir expressar, ser quem ele é, então ele acaba realmente adoecendo, E sendo aí mais um índice, mais uma estatística nesse ponto, quando a gente fala de adoecimento no trabalho. A terceira pergunta diz o seguinte: como você diferencia sofrimento estrutural do trabalho versus sofrimento individual? Então, o sofrimento do trabalho, ele vem muito, voltado para esses pontos que a gente acabou de abordar, que é justamente os índices, que acontecem para o adoecimento mental, que são sobrecarga de trabalho, risco daquela atividade, até mesmo questões voltadas aí para má remuneração, justamente a parte aí de benefícios, formas como que a empresa pode estar proporcionando realmente essa qualidade também financeira para o indivíduo, certo? O papel da liderança também, de que forma esse líder pode estar impactando na saúde mental, com altas cobranças, metas extremas. Então, são realmente pontos que são bem relevantes. Já a questão da parte do sofrimento individual tem muito a ver com a particularidade do indivíduo no sentido externo, para além do trabalho. Então, muitas vezes a gente acaba que separando uma coisa da outra, mas o indivíduo ele é apenas um, então ele está ali, naquele contexto do trabalho, consequentemente a sua vida pessoal também vai impactar no trabalho.
Então, não tem como a gente desvincular as duas coisas, mas a gente consegue, né? Até pesquisas falam que a gente consegue estar mensurando o sofrimento, né, voltado para o trabalho e o sofrimento individual. No seu campo, o que ainda é mito dentro das empresas sobre motivação humana? Então, muito se confunde, né, essa questão da motivação com o ganho de prêmios, né, essa parte da recompensa. Sim, é bem interessante que se tenha recompensa nas empresas, né, quando a gente fala na parte, seja financeira ou até mesmo esse reconhecimento voltado para premiações, bônus, mas é um reconhecimento que ele, vamos dizer assim, uma motivação que ela acaba sendo não tão duradoura quanto o reconhecimento pessoal, né? Quando muitas vezes um líder chega para um colaborador e o parabeniza não só pela atividade que ele vem desempenhando, mas justamente pela essência dele, né, como pessoa. Na verdade, quem não gosta de ser reconhecido por quem você é, né, e não apenas por o que você faz, né? Então, essa motivação pessoal, ela é muito mais a longo prazo do que a curto prazo, né? Quando, na verdade, esse é um mito muito grande que existe nas empresas. E aí, a quinta pergunta diz o seguinte: como a psicologia do trabalho pode intervir para reduzir o risco de burnout antes dele aparecer clinicamente? Hoje o burnout ele está bastante em alta, né? Como já foi falado, mas infelizmente é um impacto muito grande que as empresas estão tendo hoje com os afastamentos advindos da questão da saúde mental. Então, o psicólogo inserido nas organizações, ele pode trabalhar, né, através de programas de qualidade de vida, realmente trazendo ações que sejam reais, que sejam realmente eficazes, né, para que esse colaborador ele possa ter uma qualidade de vida também no trabalho. Então, assim, existem ações que podem ser realizadas, acompanhamentos, né, treinamentos também com a liderança, porque às vezes o psicólogo sozinho ele está, né, como se fosse realmente uma formiguinha ali naquele ambiente, que vai trabalhando passo a passo, mas se ele capacita pessoas que têm voz direta com a equipe de colaboradores, ele consegue realmente ter um trabalho muito mais satisfatório e com qualidade, né, com resultados que a gente pode realmente quantificar, né? E assim, o trabalho do psicólogo ele não é só um trabalho subjetivo, mas ele também se trabalha com números, né, com dados, né, com informações que a gente pode estar trazendo, né, avaliações, né, aplicações de testes. Então, nesse trabalho realmente que se realiza, né, através também hoje da nova lei, né, que é a lei NR01, que é a lei que está realmente obrigando as empresas a ter realmente esse processo de programas, né, que possam estar incluindo a questão da saúde mental. Então, ele está respaldado para estar realizando essas atividades e, assim, prevenindo, né, a questão do burnout, entre outras doenças mentais. E temos a última pergunta, que é a seguinte: qual o maior conflito ético que aparece, né, com mais frequência na prática? Então, hoje, né, eu acho que no geral, em todas as empresas, o psicólogo, quando ele está ali inserido nesse ambiente, ele é solicitado para diversas demandas, né? Como, por exemplo, pareceres, né, comportamentais, avaliações técnicas, avaliações comportamentais. E muitas vezes, né, existe esse conflito ético entre, né, a empresa e seus interesses e muitas vezes o profissional, né, ter que se submeter a esses interesses da empresa para realmente não expor, na verdade, questões que são sigilosas. Então, às vezes as empresas confundem um pouco, né, nessa parte onde, por exemplo, o psicólogo está aplicando ali um teste comportamental, uma avaliação que é sigilosa, que é apenas de uso, né, e informação do psicólogo, e a empresa muitas vezes tenta pegar essas informações para, vamos dizer assim, utilizar em favor próprio. Então, existe muito isso, né? Claro que empresas menores, né, empresas de grande porte, na maioria delas seguem certinho a questão do sigilo ético. Mas existe, né, essa questão e o psicólogo tem como,
né, obrigação se respaldar e se resguardar desse sigilo. Então, pessoal, é isso. Obrigada, né, pelo convite, pelo tempo também de vocês em estar aqui ouvindo sobre o tema. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, né? E segue aí meus contatos, caso alguém queira, né, tirar alguma dúvida. E é isso, sucesso para vocês e até mais. Nos vemos, né, futuros psicólogos.